Tudo bom, Marcelo? Olá, Alberto. Como vai? Tudo bem? Bem, hoje aqui no nosso canal do YouTube vamos receber o Adolfo Lona. Apesar de ser argentino, acho que é uma das pessoas que mais conhecem a evolução do vinho brasileiro, que veio para cá pela Martini numa luta maluca, tentando convencer todo mundo a produzir vinhos melhores do que era aqueles de colônia que a gente tinha antigamente, né? Prazer imenso ter aqui com a gente no canal Vinhos e Prazeres. No, muchísimo obrigado por terme convidado, por permitir conversar un poquito con vocês, con todos los seguidores de vocês y sobre este tema tan atraente. Bom, na realidade, estamos nos remetendo à década de 70, certo? Década de 70 faz alguns aninhos, quase 50 anos, quase meio século. É incrível cada vez que eu penso que tive o privilégio de participar dessa época. É uma coisa realmente que me faz muito feliz. Eu cheguei no Brasil em 73, contratado pela Martini Rossi, que naquela época, não sei se vocês recordam, do Chateau Duvalier. Sim. Chateau Duvalier é Claro. uma marca que eu considero a marca que mais volume de comercialização teve individualmente, porque em 74 ela vendia 1.200.000 caixas de meia dúzia. Que loucura. E era, digamos, não era feito pela Martini. Martini tinha feito um acordo com a Grande União, lembram? O vinho da Grande União, o Merlot Grande União, os vinhos que foram, de certa forma, muito reconhecidos, não tanto no país, porque eles tinham falhas de distribuição, mas no Rio Grande do Sul, os gaúchos bebiam Grande União com muito orgulho. E então a Martini, em 66, lança o Chateau Duvalier, entrega para a vinícola rio-grandense e coloca um menino, naquela época, um argentino, enólogo, que me antecedeu, para cuidar do Chateau Duvalier. Quando este menino, depois de 5 anos, disse que queria voltar para a Argentina, geralmente para as multinacionais, quando uma pessoa que está sendo preparada, e eles estimam que demora 5 anos, a pessoa, quando cumpre 5 anos, diz que vai embora, para eles é como se fosse que o mundo cai. Por quê? Porque depende muito do profissional que está cuidando dos negócios da empresa, para que essa empresa se sinta confortável. Eu lembro uma vez, numa época, eu insistia muito que o Brasil, que Martini pudesse ter uma cantina em Mendoza, e quando eu ofereci uma vinícola que estava à venda de forma... O próprio diretor me disse, tá bom, mas quem cuida? O problema não é comprar, o problema é quem cuida, e que cuide direito, e que faça as coisas direito. Então, eles fizeram um anúncio num jornal em Mendoza. Eu tinha 24 anos, eu tinha 3 anos de experiência em cantina, eu depois um ano estive estudando publicidade, e fui publicitário, tive uma agência de publicidade, ou seja, aquelas maluquices que a gente faz quando tem 20 anos. Eu tive a sorte de ser escolhido para vir aqui. Eles tinham um projeto de abrir uma cantina em Garibaldi, já sabiam a cidade. Garibaldi, por quê? Primeiro porque nesse momento Garibaldi era a metrópole brasileira do espumante. 97% dos espumantes vendidos no Brasil saíam de Garibaldi. Giorgio Ver, Peter Longo, você lembra? Essas marcas muito fortes. Aurora, Salton, ainda nem pensavam em espumante. Espumante era um produto, quase um subproduto das cantinas. Mas Giorgio fazia somente isso, Peter Longo também. Então transformou Garibaldi numa metrópole. Martini tinha um relacionamento muito forte com a cooperativa Garibaldi, porque ela fornecia o vinho para fazer vermute. Então o diretor, na época, disse, não, vamos então começar a fazer um espumante de uma categoria um pouco superior a Giorgio Ver e Peter Long, um tipo premium. Isso Chandon não tinha chegado ainda. E vamos, quando decide vir, este rapaz disse, olha, estou voltando. Então, aí foram para Mendoza, fizeram um anúncio, apareceram 8 milhões de mendocinos querendo vir para o Brasil. E eu tive a sorte de capacidade e me trouxeram a Garibaldi, e eu cheguei no dia 5 de janeiro de 73. Você imagina, se Garibaldi é pequena agora, o que era em 73. Quando ele vê a minha mulher em Garibaldi em 73, ela me disse, eu juro que aqui eu não vou morar. Posso morar em qualquer lugar, menos nesta cidadezinha que era praticamente uma vila.
2 anos depois, nós já tínhamos nosso terreno, tínhamos feito a casa e já estávamos vivendo em Garibaldi. Então, foi uma larga, longa trajetória de surpresa detrás de surpresa, extremamente desafiadora, porque Martini tinha 2 coisas que carecem muitas vinícolas. Primeiro, uma rede de distribuição maravilhosa. O Chateau do Valier você encontrava no Terraço Itália ou encontrava no boteco mais humilde do Ceará, porque eles estavam em todo o país. Então, você tendo um cano de descarga, tem de se preocupar em fazer um bom produto, capacidade de produção e o resto vai. Isso Martini tinha recursos, porque é uma empresa com forte capacidade de investimento. Trouxe um técnico, colocou um técnico ao meu lado, um técnico da Champagne, com o qual eu, digamos, mamei o estilo de fazer espumantes de um produtor de champanhe. Então, eu aprendi o que tem de melhor. Não é o que tem de mais moderno, porque realmente os franceses de champanhe não se caracterizam por equipamentos automáticos, não, é tudo muito artesanal e são pessoas que respeitam muito o tempo. Isso que eu aprendi. Eu aprendi a que o vinho não é um Nescafé, não é um café instantâneo, o vinho precisa primeiro longos anos para preparar o vinhedo, depois longos anos para você achar o estilo mais apropriado para as uvas que você tem no seu vinhedo, e depois dar tempo, porque uma coisa é um espumante recém-feito no método Charmat e outra coisa é esse espumante Charmat feito com vinho de 2 anos, maturado durante 10 meses em pilha, é outro produto. E então eu, graças a Deus, tive o privilégio, o que nós sofremos foi a parte vitícola. Por quê? Porque nós fizemos um projeto maravilhoso, trouxemos as famosas prensas verticais hidráulicas Dolat, que são totalmente manuais e artesanais, mas fazem um trabalho que você praticamente manuseia tudo, entende? Não só aquelas máquinas que você vê o cacho entrar por uma ponta e de outra ponta sai o vinho encaixotado. Não, é tudo artesanal, entende? Então, isso aprendi muito. Aprendi a entender a importância da degustação. Eu vinha de um colégio de enologia, onde a parte química, análise químico, equipamento, parte mecânica tinha muito valor, mas não se valorizava muito a degustação. Eu lembro que eu vim aqui com uma escola de dar muita importância ao análise químico e pouca importância à degustação. Com este francês, eu aprendi a que eu não preciso análise químico se eu sei avaliar. Se eu sei avaliar, todo vinho que está dentro dos parâmetros, está dentro do equilíbrio, não precisa análise. Entende? Então, isso foi uma... Agora, a grande surpresa foi o quê? Com que uvas nós vamos fazer esse vinho? E aí chegamos à triste realidade que existia nessa época, que era, primeiro, não existia um metro quadrado de espaldeira, era tudo sistema latado, era tudo de um grande retalho de pequenos produtores que tem sua vantagem, porque eles são praticamente artesãos também, mas tem a grande desvantagem que você, para mudar uma cabeça é fácil, mudar 130, 140 cabeças de italianos, testa dura, é de uma dureza incrível. Então, o que nós tivemos? Primeiro saímos a campo para reconhecer as uvas, porque não existia nenhum estudo ampelográfico, não existia nenhuma classificação. As uvas tintas eram quase todas barberas, algumas americanas eram confundidas propositalmente ou não com americanas, com viníferas. Tinha, para você ter uma ideia, tinha o Riesling verdadeiro e o Riesling falso. Quando alguém me contou isso, eu digo, bom, e agora? Eu vou depender de quem? O Riesling falso é a famosa Seyve Vilar, que é uma branca híbrida de muito boa qualidade, mas que tem suas limitações, a coitada. Por quê? Porque ela mais cedo ou mais tarde, ela mostra o verso. O que acontecia? Quando faltava uva, renascia o Riesling falso. Quando sobrava uva, o Riesling falso desaparecia. Então, o que nós tivemos que fazer? Primeiro, conseguir produtores que quisessem entregar uva para nós, porque não nos conheciam. Contratamos um senhor que não era agrônomo, mas
conhecia tanto quanto um agrônomo que trabalhava na cooperativa Garibaldi, saiu. Esse foi uma primeira acertada que dimos, porque ele conhecia muito o produtor. Começamos a selecioná-los e a tentar brincar com esse jogo de xadrez, porque um produtor já estava produzindo há 40 anos, não as uvas que eu precisava, as uvas que ele inventou de plantar. Então, para eu comprar 10.000 quilos de Riesling, às vezes tinha que comprar outros 10 de Barbera e outros 10 de não sei o quê. Por quê? Porque se eu recebia somente um tipo de uva, ele iria entregar para outro. Bom, tudo isso foi uma manobra que nós, graças a Deus, Martini precisava vinho para Vermute, a vinícola Rio Grandense precisava vinho para o Chateau. Então, agora, também foi uma grande escola de viticultura, porque você realmente, e o grande desafio foi mudar conceito, porque tudo que nós poderíamos ter de perfeito na cantina, do portão da cantina para dentro, nada seria útil se nós não tivéssemos algo que tivesse valor da cantina para fora. Então, nós tivemos de selecionar produtores e começar a mudar cabeças. Falar de paldeira para latada era falar japonês para eles não entendiam. Primeiro. Segundo, eles não tinham área para plantar, porque uma latada você não transforma na espaldeira. Então, nesse momento, a gente nem pensava em falar em espaldeira, porque era um palavrão. O que nós começamos foi a induzi-los a que eles tivessem gosto por fazer as coisas bem feitas. E vocês sabem perfeitamente que o lado mais sensível do homem é o bolso. Então, quando você remunera o produtor e diz, olha, vou te pagar mais se você me traz uva madura, não me traz os cachos podres, mas o que eu faço? Joga fora. Mas eu te pago para que você jogue fora. Você não me traga mais a uva em grandes bigunchos, aqueles grandes baldes de madeira, que eles, para aproveitar o frete, esmagavam a uva. Então, quando você via um biguncho virar, o fundo do biguncho era uma vinagreira. Então, o que nós tivemos de fazer? Comprar caixas que serviam para leite, distribuir leite, caixas plásticas, fazer furos, para que, se estivesse a uva esmagada, eles iam perder o suco, iam apanhar eles, e começar a introduzir essas caixas. Em princípio, eles não queriam, porque uma coisa é você mexer um caminhão com 15 bigunchos, outra coisa é você mexer com 150 caixas, muita mão de obra. Quando nós começamos a remunerar bem, então, o que nós conseguimos, e eu me senti muito feliz e realizado, é ver quando o produtor trazia uma uva perfeita, e eu subia no recebimento de uva, e eu parabenizava o orgulho com o qual esse homem saía. E aí era uma disputa entre vizinhos para saber quem trazia melhor uva. Isso foi um efeito de que demorou, digamos, de 3 a 4 anos para que isso acontecesse. Entretanto, a gente jogou muito uva fora, muito sacrifício financeiro, mas o objetivo era esse. Lançamos o de Greville em fim de 74, vendendo muito bem. Em 76 chega Chandon, em 78 chega Forestier, e Garibaldi se transforma numa grande força de produtores de espumantes e de vinho. Imagina com Chandon e nós, e Petrolongo Jorge Aubert. Eu, em 81, para que você tenha uma ideia, eu fui presidente da primeira festa nacional do champanhe, que se chamava naquela época. E Garibaldi fazia 97% dos espumantes. Então, aquilo foi um grande aprendizado. Claro que o presidente da Bacardi, da Martini, naquela época, ele pensava no Chateau. Ou seja, ele sabia que nós tínhamos prazo para nos preparar. Você não pode assumir uma marca que faz 1 milhão de caixas se você não tem 5, 6, 7 milhões de litros em casa. Senão, você faz o quê? Então, tivemos de preparar estoques, preparar equipamentos. Eu fazia, na de Greville, fazia mais ou menos 600 garrafas por dia, que já era um bom volume. Para o Chateau do Valier, eu tive de passar para 6.000 garrafas. Então, era linha automática, um vinho, toda uma linha de preparação de vinhos, de cortes de vinho, de estabilização de vinhos, de engarrafamento, encaixotado, despacho, ou seja,
toda essa logística nos transformou em uma vinícola que foi a segunda em volume em vinhos finos na década de 80. E eu tive muito orgulho de, em 78, lançamos o Barão de Lantier. Barão de Lantier, que naquela época não era varietal, era genérico, tinha um tinto, um branco, um rosé. Naquela época, talvez, Alberto, você é um pouco mais crescido que Marcelo. Então, você possa ter lembrado de que naquela época não existiam os varietais. Os varietais começaram na década de 80. O Cabernet e Merlot começaram na época de 80. Antes não tinha, era tinto, branco e rosado. E o rosado que mais vendia, lembra? Rosado com açúcar. Porque era natural, para um mercado que nunca tinha bebido vinho e estava acostumado ao Guaraná. O passo intermediário entre um Guaraná e um Cabernet Sauvignon é um vinho rosado. Você vai educando o paladar, você vai preparando as pessoas, depois ele vai passar. Deixar o vinho rosado e suave vai para um branco, depois vai para um tinto, e aí ele se educou, sem querer. Então, foi uma coisa fantástica. Conheci gente maravilhosa, me relacionei muito bem com os produtores. Claro que tivemos algumas desavenças com alguns concorrentes. Por quê? Porque era evidente, era uma briga por uva. Então, apesar de que a gente sorria nas reuniões, quando saíamos era guerra de facão, para que não nos roubasse a uva, para que nos deixassem em paz. Porque como nós tínhamos bons produtores, tinha gente que chegava de paraquedas e queria ficar com nossos produtores, entende? Então, porque isso é próprio, sabe? E o gaúcho é pior ainda, italiano é pior. Eu tive a sorte de ir ganhando a confiança da direção da Martini. Eu sempre admirei muito os vinhos de Bordeaux. E sempre admirei os vinhos de Bordeaux, de Margaux, de Pauillac, da região onde o Cabernet Sauvignon predomina, onde o Cabernet Franc, o Malbec, o Petit Syrah, Petit Verdot, perdão, são participantes, mas em menor forma. E eu sonhava com isso. E as primeiras experiências, quando nós plantamos em 78, primeiro Cabernet Sauvignon, plantamos depois Chardonnay, eu comecei a ter coragem. Então eu propus que nós lançássemos um vinho premium dentro do Barão de Lantier, Cabernet Sauvignon, mas dentro da metodologia de produção francesa. A pessoa me pergunta, você prefere Portugal, Itália ou França? Eu prefiro todos, mas o verso dos grandíssimos vinhos tintos é a França. Ninguém me tira isso da cabeça. Assim como quando tem Merlot, Saint-Emilion, como quando vem com Cabernet Sauvignon, que são vinhos que de longa espera para pessoas pacientes, eles são fantásticos, são maravilhosos, são vinhos que desafiam o tempo. Então, quando eu propus isso, o presidente Abacardi me olhou meio admirado, me disse, mas você acha que? Digo, olha, me dá chance. Então, eu apresentei qual era a linha de produção. A linha de produção era vinificar com a nata do vinho Cabernet Sauvignon, dos melhores produtores, com o maior índice possível de maturação, sanidade absoluta e castas puras. Aí depois, dentro da cantina, toda extração de cor com equipamentos que não maltratassem a casca. Ou seja, uma desengaçadeira que não fosse liquidificador. Um macerador que não fosse também aquele que esmaga tudo. E eu trouxe da França um equipamento que é uma grande betoneira, onde você coloca o batinte, então ele começa a girar muito devagar e ele mantém a massa homogênea, sem aquele jato de vinho que termina ferindo a casca. E quando você fere a casca, sempre algum aroma de pó, algum aroma herbáceo aparece. Então, eles me permitiram isso. Eu fui à França e trouxe o primeiro Vinimatic que custou $60.000, de 15.000 litros. O velho quase morre de um ataque. Digo, não, eu lhe prometo o seguinte, nós precisamos ter uma meia dúzia. Eu trouxe o francês, contratei trouxe o equipamento francês, que é simples, é uma betoneira que gira em torno de rodas. Entende? Não é nenhum equipamento. Você entra aí, você percebe quanto é simples. Então, o que eu fiz? Contratei um engenheiro e comecei a fazer o Vinimatic em Garibaldi. Eu fui o suficientemente honesto com o fabricante do equipamento francês que eu disse, olha, meu querido, eu não vou te comprar nunca mais, porque por $60.000, e os meus custaram $15.000.
E ele me disse, olha, eu tenho de admitir que tu tens razão, só te peço, por favor, tu não entregas plantas para outro fabricante. Digo, não, fica tranquilo que isso vou... Depois foi a questão da madeira. Eu digo, ele tem de maturar em madeira. Que madeira? Carvalho. Que carvalho? Não sei. Como você não sabe? Você não sabe se é francês ou americano? Digo, olha, eu acho que é francês. Mas eu preciso viajar. E passei um mês inteiro visitando Rioja, onde os espanhóis me tentaram convencer de utilizar o carvalho americano, que é aquele dos vinhos de Rioja. Ele não tem como oferecer. E você sabe perfeitamente que a rivalidade também entre os europeus é quando o italiano pode falar mal do francês, fala. Quando o espanhol pode falar mal do italiano e do francês, fala. E todo mundo fala mal dos alemães. Isso é natural. Mas eu fui para Rioja, depois eu fui para Pio Cesare. Eu visitei a cantina do Pio Cesare em 82. O cunhado de um técnico da Martini era enólogo da Pio Cesare. Aí eles que me mostraram? Me mostraram carvalho de mais volume da Eslovênia ou de Nancy. Aí fui para onde? Para Bordeaux. E aí foi onde conheci o Paul Pontalier, o técnico do Chateau Margaux, graças a um diretor da Martini Paris, que me apresentou um cara magnífico, casado com uma chilena. Então, imediatamente nos dimos bem. Quando eu fui, com toda a coragem, perguntei a ele, qual é o carvalho que você me recomenda? Digo, não posso te recomendar nada. E você que tem de decidir. Mas como eu? Claro que você tem de decidir. Eu não sei como são teus vinhos, não sei como são tuas uvas. O que eu te recomendo é, primeiro, conhece o que é carvalho. Aí eu visitei 2 ou 3 tanoerias. Aí descobri que existen 4 tipos de carvalho como mínimo, conforme a porosidade. O famoso carvalho pro conhaque, pro conhaque, que é aquele mais poroso. E depois você tem Allier, tem Nevers, que são mais fechados. E tem Bosgués, que é mais fechado ainda que para vinho branco. E eu digo, e agora? Digo, olha, ele foi esperto e disse, olha, eu, se fosse tu, atiraria no meio. Esquece o muito aberto e esquece o muito fechado. E aposta no Nevers e Allier. Digo, tudo bem. Aí fui a visitar Tanoero e aí descobri que existia uma barrica mais barata que a duela é cerrada por fora e por dentro e outra que a duela aberta com machado. E qual é a diferença? De que a duela não pode ter comunicação interna com o externo. E se você cerra, você pode ter vasos capilares que nascem numa ponta e morrem na outro lado da madeira. Isso se transforma numa porosidade mínima que permite vazamentos. Só que a outra custava 30% mais. Digo, não, nem quero saber. Vamos comprar aquela que com machado. Quando você viu quando você abre uma madeira e força que as nervuras vêm junto? Sim. As nervuras vêm junto, ou seja, não há corte dos vasos capilares. Bom, aí, quando eu volto, o presidente me pergunta, bom, já decidiu Carvalho? Eu digo, sim, decidi. O que você quer fazer? Trazer 50 americanos e 50 franceses. Por quê? Porque tinham técnicos italianos que defendiam que eu fosse, e os espanhóis mais ainda, de que eu pegasse americano. E eu não queria, mas eu não tinha autoridade suficiente para bater martelo e dizer, então eu digo, tudo bem, então vamos trazer as duas, 50 de cada. Um ano depois nós já estávamos convencidos que era francês. E aí nasce o Barão de Lantier, que me deu enormes satisfações e muito orgulho. Foi considerado um vinho tinto fora da curva na época. Com ele também aprendi muito. Com ele, de certa forma, apliquei aquele velho ensinamento que eu tinha recebido, que o tempo é um aliado do vinho. Então, quando me perguntavam, o 91 vai sair quando? Eu dizia, quando ele estiver pronto. Ele ficou 1 ano e meio, quase 2 anos no Carvalho, e ficou 2 anos na garrafa. Nós fomos os últimos, a cantina que lançou 91. Porque ele era duro, era verde. Não tem sentido você ter um potro selvagem e botar uma cela bonitinha, porque ele vai destroçar tudo. Então, tivemos de domá-lo com tempo e depois até hoje se bebe Barão de Lantier 91, ainda vivo. Né? O que aconteceu e agora... Mas o mercado hoje, ele acontece muito isso, né? Quer dizer, tem muito vinho que sai para o mercado ainda muito verde, né? Muito não domesticado, né?
Isso Mas em todo mundo, né? claro, isso, você sabe que, em definitiva, o produto que você bebe é o rosto do enólogo que o fez. Se o enólogo não percebe que seu vinho está verde, é porque ele tem um conceito que o vinho pode ser verde. E ele acha que o consumidor, por ser brasileiro e ser um pouco ignorante, ele é estúpido. Ele esquece que o consumidor de vinhos é um consumidor progressivo. Eu desconheço alguém que esteja 10 anos bebendo o mesmo vinho branco ou o mesmo vinho rosado. As pessoas progridem, vão educando o paladar e você cada vez se torna mais exigente. E ao longo dos anos, você sem fazer escola, sem viajar, sem ser nenhum mestre, o seu paladar é diferente. E você vai se dirigindo aos produtos que são amáveis sempre. Eu, quando fiz o meu Nature, que tive de colocar Merlot, era porque todo mundo achava agradável, eu achava verde, eu achava ainda duro, uma astringência ácida que me incomodava. Entende? Então, eu tive a sorte de que a Martini sempre respeitou o que eu fazia. E aqui, para encerrar a minha fase de Bacardi Martini, quando a Bacardi, que imagina, o orgulho que nós tínhamos da Martini, eu conhecia o Conde Gregório, que era o dono da Martini, e ele era uma pessoa que sentia muito orgulho pelo Barão, levava Barão para a Itália. E cada vez que vinha aqui, ele me apaparicava, tudo que eu precisasse. Ou seja, era quase uma família, nós fazíamos parte de uma família. Em 91, nos cai um tremendo balde de água gelada, quando soubemos que a Bacardi, que faz rum, que faz com melaço de cana-de-açúcar, tinha adquirido a Martini. Aí eu, primeiro, sentimos muitíssimo, porque sentimos que nós perdíamos um vínculo com a viticultura e queríamos sofrer. Durante os primeiros anos, eu era considerado intocável. Então, nem o pessoal da Bacardi se metia comigo. Depois, eles foram pegando coragem e já foram começando a querer meter a colher e a fazer besteiras. E as besteiras eu fui me convencendo aos poucos de que eu estava quase que perdendo meus últimos anos numa empresa que tinha perdido o rumo. Então, digo, não, eu não vou ficar aqui por um belíssimo salário que eu ganhava. Para quê? Eu não era feliz. Agora, quando eu tive três decepções grandes. Uma, quando numa reunião de diretoria, o gerente comercial propôs que vendêssemos Barão de Lanty Cabernet Sauvignon para Varig. Eu quase pulei no pescoço dele. Digo, você vai colocar Barão de Lanty, Cabernet Sauvignon, que nós temos as garrafas contadas, num ambiente como um avião, que a pessoa, se você dá Isabel ou dá Cabernet Sauvignon, eles bebem igual porque é de graça. Isso que você quer fazer. E eu fui o primeiro quebra-pau que eu consegui convencer, mas ficaram ressentidos comigo porque acharam que eu era um cara fechado. Digo, não sou fechado. Esse produto para ser vendido em grandes restaurantes, para público, para consumidores bons. A gente não pode jogá-lo fora numa companhia aérea que a aeromoça abre lá no início do corredor e vai servindo em copos plásticos. Não, serve no copo plástico, né? Plástico, né? É, copo plástico, entende? Então, agora, depois, a segunda, você não sei se recordam, talvez você não recorde, mas na última fase minha, eu lancei a séries regionais. Séries regionais, que era? Era um Cabernet Sauvignon de Garibaldi, um Cabernet Sauvignon de Ametista e Planalto, de solo totalmente calcário, e um Cabernet Franc de Pinheiro Machado. O propósito qual era? Ensinar às pessoas o que era a diferença das regiões. Eram vendidos num estojinho com 3 garrafas, com um livrinho que dizia: você vai perceber a diferença entre o Cabernet Sauvignon feito em Planalto e o Cabernet Sauvignon feito em Garibaldi. Você vai perceber a elegância do Cabernet Franc feito em Cabernet. Claro que esse é um produto para ser vendido, digamos, uma venda técnica. Não é uma venda para colocar no supermercado, não é uma venda para colocar num corredor. E, de novo, aí eles, numa convenção de vendas, o diretor comercial se levantou e me fez a pergunta em público. Eu não entendi por que nós lançamos ainda a série varietal regional. Aí eu me levantei e di uma resposta bastante mal criada
como dizendo, se o gerente de vendas nosso não entendeu ainda por que não fazemos regionais, eu agora, se fosse presidente da Martini teria duas alternativas. Uma, mandei embora o diretor comercial, ou dizer, Lona, leva para tua casa toda essa porcaria. Ficou um silêncio na convenção de vendas, e depois da convenção de vendas, o nosso presidente, e aí foi quando eu decidi sair. Ele me chamou e disse, tu é incendiário. Digo, por que eu sou incendiário? Porque tu não pode falar assim com os vendedores. Ah, é? Então, se esta vez está quadrada não entende o que uma venda técnica para lojas especializadas, para boutiques de vinho, então, para que tanto esforço? E aí, sim, decidi. Eu demorei 2 anos para ser liberado, porque cada vez que eu dizia, olha, quero sair, estou cansado, ele me aumentava o salário, me davam cada vez mais atribuições. E no fim, em abril de 2004, eu me libertei disso. Eu digo, bueno, eu quero ter uma pequena cantina familiar onde eu faça as coisas como eu acho e onde ninguém vai meter a colher. Já tive algumas propostas de sociedade e cada vez que eu penso que eu vou ter um sócio ao qual eu preciso explicar as coisas, eu prefiro não. Eu fico com minha filha, com meu neto, entre os três nos entendemos, meu neto está cada dia aprendendo mais, vendemos pouco, passamos aperto constantemente, mas eu estou tranquilo, durmo tranquilo. E essa é a minha história até 2004. Sou um apaixonado pelo Brut Rosé. Nós lançamos na Martini el Brut Rosé, eles desistiram, eu insisti para lançar de novo, e eu saí em 2004, peguei um lote de rosé feito pela Bacardi e um lote um lote de champenois brutos. Aí com esses dois espumantes. Claro, eu não tenho capacidade, e até hoje não tenho, como para ter instalações próprias para fazer charmat. Não tenho. Para você ter uma ideia, você para fazer 10.000 garrafas ou 50.000 garrafas, precisa no mínimo 2 autoclaves. E cada autoclave custa 250, 300 mil reais. Então eu precisaria imobilizar 1,5 milhão que não tenho, e se tivesse talvez não imobilizaria, para fazer pouco volume. Então eu tive a sorte, e até hoje, acendo uma vela, agradecendo todos os dias, de ter encontrado a Cooperativa Aurora. A Cooperativa Aurora é uma parceira magnífica, tem uma equipe técnica com a qual eu me dou muito bem, são meninos maravilhosos, estão constantemente progredindo. É uma das empresas que antes se preparou para fazer charmat, e com a minha insistência, compraram uma centrífuga isobarométrica que custa uma fortuna, mas a partir de aí todos os espumantes tiveram mais volume de gás. E assim permaneço. E agora, e sempre produzi meus champenois em pequena cantina. É uma primícia esta notícia. Eu acabo de fechar a minha pequena produtora de Garibaldi e eu trouxe para Porto Alegre. Numa salinha que minúscula, coloquei, de milagre, coloquei dois tanques, meia dúzia de pupitres, e aí, junto a nós, aqui, a 5 metros meus, eu tinha os espumantes. Em sala climatizada, em sala escura. Então, eu estou extremamente feliz de ter dado esse passo. Eu estou a 15 minutos da minha produtora. Eu tenho a minha filha sentada na minha frente, meu neto sentado ao meu lado. Então, está muito difícil, porque naturalmente com esta pandemia nos deixou totalmente desequilibrados a todos, e muito mais quem está no comércio. Mas muito feliz e esperançoso que virão dias melhores.